Paris, 4 de março de 1978. Correu! São exatamente 9 horas da noite de um sábado cansado passado em casa. Como é bom lembrar de você pequeno sorrindo para mim. Para aquela que me tira do chão e me leva aos céus. E nessas reflexões, percebo que você está em todas elas. Em dezembro iremos matar nossa saudade. 1000 vezes obrigado por acreditar em mim e me apoiar a seguir os meus sonhos. Pode ser que eu não consiga expressar a você as palavras que eu gostaria de dizer pessoalmente. Correu! Não importa que você esteja longe ou perto, o importante é saber que você existe para que eu possa sentir a sua falta. Estarei esperando pelas respostas, com amor e carinho, Sumi. Assim, a minha vida foi um pouco difícil, né? Porque eu fui criado numa favela. Então, como passava muita dificuldade, com 6 para 7 anos, comecei a roubar em mercado. Um pacote de bolacha, uma bala, na escola o carrinho de doce, ia lá veio roubava um docinho, então começou por aí. E teve uma ocasião que quando eu entrei em flagrante, fui preso em 1988 e saí em 2008. Ficava o dia inteiro trancado. Então a gente lia muitos livros. Eu sou uma pessoa que escrevia muita carta. Eu escrevia 15, 20, 30 cartas por dia. Escrevia para todo mundo. Quando houve essa situação, eu fui presa e o meu companheiro com quem eu vivia antes, ele também foi preso. Nós éramos muito novos. Eu fui presa na véspera do meu aniversário, com 19 anos. Aí ficou lá uma discussão, como é que ia se relacionar na prisão, né? E aí a discussão, se casava ou não casava, porque uma coisa é o que você pensa do casamento, outra coisa é que os carcereiros pensam do casamento. Então você era legalizar uma situação, mas até para casar você tem que conversar. Não teve essa possibilidade, tinha que ser tudo por escrito. Na época que eu fui presa, eu fiquei no Exército e ele ficou no DOPS. O DOPS é civil, é uma outra esfera. Então a gente fez uma grande força para estar dentro da mesma instituição para facilitar a comunicação, a autoridade que toma conta, quem censura as cartas, é tudo mesmo. Nessa ida e vinda a gente escreveu 200 cartas só o que eu mandei. O fato de eu ter saído do Brasil, eu não saí exilado. Assim, eu saí assim, eu tive um problema, assim, eu morava em Belo Horizonte, né, em 1972. Eu tinha um cabelão aqui na cintura, aquela coisa bem riponga, né, com a bolsa, aquela calça boca-sino. 4 policiais desceram de um Fusca, que era o carro da polícia, e me confundiram com um terrorista que chamava Alemão. Foi uma confusão generalizada. Eu não fui preso, não fui nada, mas eles tinham certeza que aquele ali era... Eu estava parado assim na praça, aquela coisa que desconfiavam de uma pessoa parada, né? Aí assim, naquele dia eu resolvi que eu ia embora, né? Eu fiquei 7 anos sem vir ao Brasil. O fato de não vir no Brasil na década de 70 é completamente diferente de hoje. Porque hoje eu chego em qualquer país do mundo, eu chego em Tóquio, entro lá na internet, vejo a Folha página por página, vejo a revista, vejo notícia o tempo inteiro. Agora, em 1970 não tinha internet, então não tinha outra maneira de comunicação que não fosse carta. O hábito da leitura, e principalmente das cartas, dos recados manuscritos, surgiu de um hábito familiar.
Quando eu era pequeno com meus irmãos, tenho 2 irmãos, meu pai sempre tinha o hábito de pedir para todos os recados, para qualquer tipo de informação, fazer por escrito. E depois, quando eu tive a minha família, tenho 2 filhos, eu também tentei, da maneira um pouco mais suave, impor essa mesma estratégia, esse mesmo hábito para os meus filhos, e a gente foi fazendo dessa maneira. Então, todas as datas importantes, as viagens, a gente tem costume o quê? De escrever uma cartinha manuscrita e mandar um para outro. A gente começou a namorar não muito tempo, a gente teria ali uns 3 meses de namoro. No primeiro dia que a gente saiu, eu falei, legal da sua viagem e tal, e inclusive eu vou fazer uma viagem para Tailândia em julho. Ela, legal, e ficou por isso. Eu achei que ela soubesse na cabeça dela que eu ia viajar. Aí depois eu falei de novo, então eu vou viajar e tal. E ficou por isso. Aí quando eu realmente falei, eu vou viajar, são 30 dias, aí ela ficou meio assim, falou, meu Deus, quanto tempo, não sei o quê. Fiquei desesperada, né? Falei, meu Deus, como é que vai ser passar um mês longe de uma pessoa que eu ainda conheço pouco, né, enquanto namorado e tudo. Mas ele me assegurou, não, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Aí eu fiquei, pensando o que fazer durante esse tempo para que ela soubesse que mesmo distante e mesmo com pouco tempo de relacionamento, eu gostava mesmo dela, eu estava pensando, eu queria manter aquilo vivo. No dia que ele foi embarcar, eu estava aqui na casa dele e aí ele estava arrumando todas as coisas, colocando coisas na mala e tudo. E o pai dele entrou no quarto no mesmo momento, né, que ele estava organizando ainda, finalizando as malas dele. E aí ele pegou um pacote cheio de folha sulfite, mas assim, eu estava tão distraída, né, que eu nem dei muita atenção. Eu vi ele colocando as folhas, mas ok. Só que o pai dele entrou e viu também a mesma cena. E aí perguntou pra ele, né, pra que você tá levando esse monte de folha pra uma viagem de 30 dias, né, só peso à toa. Aí o pai dele insistindo muito e o Henrique, tá bom, é pra escrever carta pra Thaís, eu não queria contar, era pra ser surpresa, né. Para aquela que me tira do chão e me leva aos céus. Parece que a parte de você que me coube encontrou o solo fértil na saudade e germinou. Essa planta agora alimenta o meu ser, com o amor mais puro que já experimentei. Definitivamente é você a única que alimenta e da qual quero estar revestido por toda a vida. Um pouco da nossa história, assim, logo no começo já teve essa questão das cartas que era para realmente consolidar o que estava sendo construído. Essa experiência de trocar cartas é uma experiência muito enriquecedora, porque a maior parte dos alunos nunca recebeu uma carta da vida e nunca escreveu uma carta. Então é uma experiência nova, diferente, eles estão muito habituados a escrever de uma maneira efêmera, que é pelo WhatsApp ou enfim, qualquer outra rede social, e a carta é alguma coisa que vai se perdendo, que eles não mantêm o hábito, aquilo que eles trocam não fica de posse deles, porque a rede virtual é uma coisa muito efêmera, ela passa e eles acabam não guardando isso. A carta era uma tentativa de resgatar um hábito antigo, mas que é extremamente prazeroso ainda hoje. Então eu acho que é uma oportunidade para eles trabalhar com carta, para desenvolver com mais calma e com mais cautela a escrita, que é algo que hoje em dia eles não desenvolvem tanto, porque eles vivem nesse mundo audiovisual, né? A carta tem essa liberdade, né? Ela pode ser mais formal, pode ser mais informal, pode ser inverso, pode ser... pode assumir qualquer forma. A carta, ela é um objeto único. Você está lá com ele, é um papel. Você pode tirar um xerox dela, você pode fotografar e mandar para alguém. Mas o documento mesmo, ele existe como só. Um e-mail, você pode mandar um e-mail para centenas de pessoas.
deixa de ser muito importante aquele objeto que você distribui para várias pessoas. O papel não, o papel ele vira um objeto muito pessoal e muito prático para você naquele momento. Mas aí você começava a escrever uma carta, você começava a descrever aquela cena. Ah, lá fora está fazendo 6 graus, estou aqui tomando um chá. Quem que manda um e-mail assim hoje? Você recebeu um e-mail da pessoa falando assim, estou aqui tomando café. Primeiro, eu já percebi que as pessoas nem leem muito o e-mail inteiro, se ele é muito grande. Escrever a carta era alguma coisa que era uma atividade fundamental, porque era ali que eu me comunicava. Era ali que porque eu tinha uma visita por semana, né? E o resto era eu e a possibilidade de escrever a carta e de receber carta. Cada vez que você escreve, você está pensando, você imagina a pessoa, o que você vai escrever, o que você quer transmitir, as tuas emoções, e muitas vezes a gente não consegue falar o que a gente escreve, tá? E vice-versa também. Mas uma carta manuscrita, ela tem um poder muito forte de atingir a emoção da pessoa como você quer, da forma mais plena possível. Vou perder essa carta, você sabe o que eu fiz, velho. Você tava essa carta? Tatuei a carta. Meu Deus do céu! Minha avó me deu a carta quando eu passei em jornalismo, quando eu passei na faculdade, e ela me deu a carta, a primeira ideia que veio foi fazer uma tatuagem e guardar aquilo com a minha avó, porque eu fui criado com ela, eu tenho uma relação muito próxima com ela. Mas eu já tinha tido essa ideia e eu fiz uma tatuagem. Na mesma semana que eu fiz a tatuagem, a médica diagnosticou a minha avó com Alzheimer. E ver aquela situação, aquele cenário, me deu a vontade de fazer a tatuagem logo, até por medo dela esquecer ou de eu perder a carta por um acaso, né? E aí eu já fiz a tatuagem. Exatamente o que eu soletei. É pro resto da vida. Falei, eu vou perder essa carta, eu vou aceitar essa carta. Meu Deus do céu, eu te amo, Bruno. É só emoção. Que emoção, meu Deus do céu. O que eu acho mais legal da carta que eu tenho registrada é que ela tem realmente o manuscrito, o jeito que ela foi escrita. Minha avó nunca escreveu no computador, então a carta que ela escreveu é a carta que ela escrevia 70 anos atrás. Então é uma carta na sua essência. Então eu acho que se eu puder passar isso para meus filhos, mostrar pelo menos o amor que a gente sente pela família, o que a gente tem que sentir sempre pelos familiares, e enfim, se eu puder passar isso, eu acho que isso é o melhor que eu posso fazer, né? Querido Léo, como é bom lembrar de você pequeno sorrindo pra mim. Quando você fez 1 aninho, como foi difícil fazer você sorrir. Aí você sorriu e bateu palminhas. Que coisa é a vida, e hoje ver você terminar o colégio e estar na faculdade, que alegria para mim. Deus te ilumine. Beijos da vovó Lourdes, que muito te ama. Parabéns pra você. Quando minha filha nasceu, eu estava lá. Então minha filha começou com o tempo a escrever carta para mim. De pequenininha, as letrinhas, a primeira mãe escrevia para ela. Ó, sua filha está mandando um beijo, tá? Depois ela foi a coisa mais feliz para mim, que eu lembro até hoje, a primeira carta da minha filha, pequenininha. Foi muito gratificante, eu ver a letrinha dela tudo errado, mas eu entendia. Aprendi a escrever com 7 anos, já foi quando eu comecei a eu mesma escrever as cartas, aquela letra torta, horrível. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz de já estar escrevendo. Foi aí depois que ela começou a escrever certinho, ó, pai, tô na escola, agora já sei escrever. Então isso é muito gratificante. Eu ficava tão feliz, a gente ficava tão feliz que a gente está acompanhando o crescimento do filho da gente. Então é uma forma de a gente estar próximo. O meu pai sempre mandava para mim as cartas, selo. Então eu fazia as minhas cartas e eu mesma colocava no correio. Pai, eu sei que você está aí porque você fez algo de errado. Mas para mim você é o melhor pai que alguém pode ter. Pai, você sabe conversar comigo e nesse mundo você é a única pessoa que me entende. Assinado Natália. A maior parte das cartas que eu escrevi foram para o Alex, mas eu escrevi carta para outras pessoas. Escrevi carta para as minhas irmãs, para a cunhada, escrevi carta para meus pais, escrevi carta para amigos. Terminou que eu fiquei tanto tempo já presa que eu escrevia até para ex-presas que iam saindo. A carta era você conversar determinados assuntos que interessavam, você fazer infinitas declarações de amor,
Você dizer que está com saudade, você dizer que está chovendo, o que você leu, o que você ouviu, o que você conversou, o que você brigou, tudo assim. Já vai fazer 4 meses que estou presa. Não parece, a gente perde a dimensão do tempo. Lembro que na noite, na véspera de eu ser presa, eu chorei muito. Chorei como nunca havia feito antes, desde que você fora preso. Eu estava me sentindo profundamente sozinha. Aquela sozinhez que envolve, domina e se torna incontrolável. Eu acho que as cartas, elas eram realmente um bálsamo, assim, né, na vida dos presos. Era uma condição de isolamento, né, uma condição de absoluta violação dos direitos humanos, então a possibilidade de se trocar cartas e de se manter uma conexão com o mundo exterior era vital, né? Então era uma possibilidade dessas pessoas que estavam segregadas do mundo, né, da vida cotidiana, de se manterem conectadas com a realidade lá fora. E também, claro, para os familiares era a grande esperança, né, em saber, enfim, ter notícia de vida, notícia de onde estava, se estava tudo bem, porque a maioria desses presos, na verdade, eles estavam sequestrados, então era uma condição realmente angustiante, né, para as famílias, e as cartas serviam como um bálsamo. Tem coisas completamente inacreditáveis. Por exemplo, como é que a gente controlava se as cartas chegavam ou não chegavam? A gente criamos uma situação de numeração. Então a gente numerava as cartas. Então recebia a carta 1, 3, a gente se comunicava isso nas cartas. E aí, a partir de determinado momento, eles disseram que era proibido numerar as cartas. Aí, tudo bem, então vamos controlar pelas datas. E a gente controlava pelas datas, continuava da mesma coisa. As cartas que eram censuradas, ou seja, as que não chegavam, eu queria saber o que não tinha chegado, por que não tinha chegado. Eu fazia isso, o Alex não fazia isso, né? Então, eu tive as cartas porque eu fazia rascunho. Existiam 2 polos de censura, né? Um que era ali um órgão, um censor oficial, que determinava o que podia e o que não podia entrar, que era um agente do Estado realmente determinando, né, o que podia ser comunicado e o que não podia. Mas havia também uma censura, uma autocensura, né, dessas pessoas no momento de escrever as cartas. Então, considerando já toda a angústia, todo o sofrimento das famílias, havia já um filtro, né, assim, no momento de escrever não se dizia necessariamente todo o grau de sofrimento, né, tudo que acontecia por uma questão de poupar mesmo os seus familiares. Então, o conteúdo, na verdade, são conteúdos muito da linguagem humana, assim, né? As cartas, todas elas permeiam o tema da saudade, o cotidiano, né? Narram esse cotidiano na prisão, sempre pendendo, na verdade, para um lado mais otimista, para um lado mais... Isso que eu acho muito encantador nessas cartas, né? Mesmo nessa realidade dura que eles estavam vivendo, elas transmitem uma certa esperança e uma convicção muito grande, né? Das escolhas políticas e, enfim, entendiam o porquê estavam ali, de forma nenhuma você sente arrependimento, assim, na fala das pessoas. Aprontei e fui na livraria portuguesa acertar a situação do jornal Movimento. Caiu um pouco a venda, acho que são os brasileiros que começaram a ir embora. Estamos vendendo uma média de 45 exemplares por semana. A partir dessas semanas começamos a vender também na Casa do Brasil, na cafeteria deles. A menina de lá ganha 2,5 francos por cada número vendido. Voltei, almoçamos, mas afinal de contas isso não é diário, né? Isso é uma carta. Então, não tinha outra maneira de comunicação que não fosse carta, né? Aí, numa época em que carta era uma coisa assim, eu cheguei lá, por exemplo, e comecei a escrever carta para todos os meus irmãos, escrevi carta para meu pai, para minha mãe, para meus colegas de faculdade, para vizinho, para todo mundo. Porque era uma maneira de eu falar assim, quem será que vai responder para me ter notícia? E nesse meio tempo, tiveram várias pessoas que me correspondiam durante os 7 anos. E carta não era uma coisa assim, só assim, como é que tá aí? Eu escrevi uma carta em Paris, eram 10 dias para chegar no Brasil a carta. Se a pessoa respondesse na hora, eram mais 10 dias para ela voltar para lá.
Então eu recebi uma resposta, 20 dias depois eu ficava esperando uma resposta. As cartas podem te dar uma visão de uma época, de um lugar, de uma situação ou de uma pessoa, né? que outras formas não dão, né? Outros relatos, seja matéria, seja autobiografia e tal, tem sempre alguma coisa nas cartas que vai além, né? Que dá um colorido que você não consegue encontrar em lugar nenhum mais. Quando as pessoas escrevem sobre o seu tempo de movimento estudantil, sobre o seu tempo de organização armada, sobre o seu tempo de prisão, elas escrevem de hoje, olhando para trás. Eu tinha aquilo que foi escrito há 40 anos atrás, né? Então, hoje eu não conseguiria reproduzir o que está escrito nessas cartas, né? Então, comecei a me dar conta de que era um patrimônio de uma geração. Olá, caros amigos. Bem-vindos ao Brasil. Meu nome é Sumin, estrangeira assim como vocês. Sou imigrante coreana. Estou no Brasil há mais de 8 anos. Quando meus pais disseram que moraríamos no Brasil, eu era uma menina de 7 anos. Foi uma surpresa não tão agradável para mim. Primeiro, teria que dar tchau para o resto da minha família e para os meus amigos queridos. Segundo, eu achava que o Brasil era uma selva, que não era um país civilizado. Tudo era novo nesse ambiente. Vocês tiveram a mesma sensação quando chegaram no Brasil? Qual era a visão do país quando ainda não o conhecia? Estão com saudades da sua família? Eu estou. Estarei esperando pelas respostas. Com amor e carinho, Sumin. Então, a ideia é que os alunos e os nossos parceiros troquem cartas entre si, escrevam cartas uns para os outros. A partir das cartas recebidas, eles vão produzir vídeos. 7 anos agora, ela não está conseguindo esquecer a família e os amigos. Imagina, na minha idade, eu sou 55 anos, família, sabe? Como se for sentindo que você está tirando uma árvore grande, tirando pedaços, aí para plantar em outro lugar. Esse ponto da carta que é muito triste. Boa sorte, Sumin. A experiência concreta de trocar cartas, eles acabam não vivendo ou vivendo de uma maneira superficial. Então, a nossa ideia, quando surgiu o projeto, tempos atrás, era estimular esse contato, viver essa experiência. Esse é o grande encantamento da troca de cartas. A carta é uma coisa mais demorada. Então, você acaba escrevendo mais, porque vai demorar para chegar, acaba ficando um texto mais longo do que o WhatsApp, que você pode falar, e aí, tudo bem? Aí o cara já responde na hora, se ele quiser. Então esse meio de cartas vai ser um meio novo para mim, para se comunicar com eles. E vai ser diferente também. Acho que a gente vai ficar mais ansioso para receber a carta deles por conta da demora. Então acho que vai ser mais legal. Foi muito legal escrever para vocês. Esperamos a sua resposta. Abraços, Gustavo e Isadora. A resposta desses alunos, né, quando a gente fala em carta, costuma ser bem boa, na verdade. Eles ficam super curiosos, eles acham, muitos, na verdade, já estudaram o gênero carta, né, no ensino fundamental, e eles ficam super empolgados. A possibilidade de conhecer algo novo e de juntar isso com uma linguagem mais do tempo deles, que é o audiovisual. A dor está sofrendo muito. É uma emoção muito grande você receber uma carta. Um telefonema é muito bacana, um recado por WhatsApp, uma mensagem é super bacana. Eu fico muito assim, emocionado quando eu recebo cartas dos meus familiares. Agora, quando ela é manuscrita, com certeza, não tenha dúvida, ela é muito mais emotiva, ela transmite muito mais o sentimento, você imagina a pessoa, porque você vê a letra. Tem uma que eu recebi
esse ano, recentemente, alguns dias atrás, essa da minha filha Anara, que ela disse: Papi, feliz Dia dos Pais. Estou morrendo de saudades. Saudade de ver você chegar em casa após o trabalho, saudade de conversar com você, de jantarmos todos juntos, de te pedir conselhos, de pensarmos nas próximas viagens. Em dezembro iremos matar nossa saudade. 1000 vezes obrigado por acreditar em mim e me apoiar a seguir os meus sonhos. Você, a mamãe e o Léo são tudo para mim. Te amo muito, beijos da sua filhinha Anara. E o que é mais legal, esses coraçãozinhos, todas essas coisas delicadas que eles fazem questão de deixar. Minha filha, a partir do momento que ela foi fazer um estágio na Alemanha e começou a trabalhar e se estabeleceu, sempre mandamos cartas, trocamos cartas. Então isso é um hábito que realmente ficou. Tem dia que eu recebo carta da minha filha que eu fico preocupado porque ela não conseguiu o estágio que ela queria. E aí eu faço a minha parte também, escrevo outra dizendo que as coisas têm que ser, que são assim, que a gente não pode perder a esperança, que a gente sempre tem que lutar pelo que a gente quer, que a gente tem que aprender a cair e a se levantar. Da mesma forma que ela se surpreendeu quando eu falei que ia mandar carta, na hora que ela me entregou o saquinho de bilhete no aeroporto, eu fiquei surpresa. Aí eu fiz esse saquinho azul com as mensagenzinhas diárias pra ele. Ela falou, leia um por dia, não é pra ficar atropelando os bilhetinhos. Eu falei, tá bom. E aí na primeira vez que eu li o primeiro bilhete, eu já tive a ideia. Eu falei, eu vou casar esses bilhetes com as cartas. E aí foi a maneira que eu encontrei de retribuir também, né, esse carinho da carta que ele ia mandar e tudo. Aí eu mandei em forma de mensagens mais curtinhas, mas que de alguma maneira me deixassem um pouquinho mais perto dele, assim. A primeira carta foi muito direta. Eu já sabia o que eu queria escrever, que era justamente contar a saudade que eu ia ter, toda aquela coisa da distância, mas que ela ficasse tranquila, porque a gente ia voltar para criar um relacionamento muito legal. Um relacionamento iria se solidificar durante esse período e que ela ficasse tranquila com tudo isso. Então a primeira carta foi nesse sentido. Hoje parece que a gente tá num mundo muito doido, assim, que a gente quer tudo rápido e tudo, né, na superfície. Então, ter alguém que realmente se dedica a esse nível, pra mim, é um privilégio muito grande. Então, como namorada, como companheira desse rapaz aí, eu me sinto privilegiada demais. Para mim, a coisa mais importante de eu estar preso e de ter me ajudado, eu tirar a cadeia que eu tirei e ter suportado a dor, a saudade, a angústia, que a dor da saudade é uma das piores dores que tem, a dor da saudade. Então, através da carta, a carta foi um dos meios que através da carta era tudo, né? Então, eu defino a carta como, vou definir a carta como um meio de que todos pensam, não só eu, que era um meio de sobrevivência. Eu acho que a nossa ideia é continuar nos próximos anos, né, trabalhando com carta, ela existindo ou não, né, encontrar aí maneiras de enviar cartas, nem que seja colocando na garrafa e mandando pelo mar. Mesmo que as pessoas não escrevam mais cartas feito antigamente, esse chegar ao outro com essa carga de sentimentos, de envolvimento e de expectativa é uma coisa que define este objeto carta. O que eu não gostaria é que não se acabasse a essência. A forma, tudo bem. Antes de existir o papel, as pessoas se comunicavam de alguma outra forma, batendo numa parede, num tronco, enfim, havia uma comunicação. Então isso vai continuar. O que seria bom é que não se perdesse esse tom de intimidade, de reflexão. A carta, eu acho que é a única maneira que você consegue simplesmente desenhar e explicar o que você está sentindo. Você acha jeito da pessoa entender o que você está sentindo. Enfim, eu acho que a importância da carta se dá nisso. Eu acho que tem uma profundidade que as outras coisas acabam não alcançando. E isso me deixa muito feliz, saber que a gente tem isso vivo dentro de nós. Então, se a gente tem isso,
para nós isso não vai morrer, pode passar anos e anos, provavelmente a gente ainda vai estar escrevendo carta. Eu espero que as pessoas que se amam ainda mantenham esse hábito, que é muito valioso, eu posso garantir que vale muito a pena. Carta, ela é um tremendo de um poder que ela exerce nas pessoas, e eu recomendo, se eu pudesse dar uma orientação ou uma recomendação, escrevam para os seus amigos, escrevam para os seus familiares, escrevam para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho. Eu sei, porque experiência própria, posso garantir, quem faz isso vai ser muito mais feliz. Saiba que as minhas palavras colocadas nesse papel não são apenas palavras no papel, mas sim tudo que eu escrevi vem de fundo do coração.